iniciar o nosso estudo das quintas-feiras e para isso vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso divino amigo e mestre. Senhor Jesus, que em o teu nome, amigos espirituais, bondosos companheiros que nos amparam, que nos orientam, que nos auxiliam, possam estar conosco, dando a cada um de nós o equilíbrio e a serenidade, e que nós nos compenetremos da oportunidade abençoada que recebemos da vida, para que estejamos nos modificando, para que estejamos conscientes das responsabilidades que nos cabem, agradecidos e contando com esta proteção através desses amigos bondosos que em teu nome, Senhor, sempre nos amparam, é que agradecidos e confiantes vamos iniciar o estudo desta noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos entrar na parte 6 da reencarnação. Vamos adiante. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternal observação, repassada de sabedoria e ternura. Ou seja, então, o que fez Alexandre? Viu que aquela antipatia, aquela rejeição, aquele antagonismo, aquela situação de mal-estar havia sido suplantada. Nós não sabemos em que nível, nos fala Herculano, falou aqui, que viu que foi com sinceridade de propósitos. E ele renovou esta observação e fez com que eles compreendessem a oportunidade que eles tinham de se reconciliar perante a vida. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Ou seja, então ele fez com que Adelino agora descansasse daquelas situações desairosas, difíceis e problemáticas que ele estava vivendo, que ele estava agora naqueles encontros noturnos, vivendo, vivenciando e sentindo-se muito mal. Nós vamos trazer uma observação muito interessante aqui no livro Obreiros da Vida Eterna. André Luiz está indo a um local e passa junto com Cornélios e com Luciana e outros e vai ao encontro de Gotuso, naquela casa transitória de Fabiano de Cristo. Olha a conversação que se faz. Gotuso então está dizendo para ele se ele havia acompanhado algum caso de reencarnação. Ele falou que sim, reportando-se a este caso de Segismundo. Mas lembremos, Segismundo representa a classe média da espiritualidade. Ele é bem claro neste livro, André Luiz, reportando-nos a isso. Ele não é da classe superior. Ele é um espírito que estava se reabilitando, estando nas proximidades de nosso lar da colônia, mas era de natureza superior, porque foi ver-se tudo aquilo que era possível, foi superado, óbices, e nós vamos ver as resistências que estavam ocorrendo. Mas olha que interessante. Gotuso vai dizer, Gotuso era um médico desencarnado que estava afeito tudo da medicina no plano material. Ele estava de conformidade com os conhecimentos, ele não havia ainda tido oportunidade de ir a planos superiores, ele não estava em condições. Então ele iria passar os fins de semana na crosta planetária, ia vivendo agora no oxigênio que para ele era melhor do local em que ele se encontrava, mesmo ele estando nesta casa transitória de Fabiano de Cristo. Olha o que ele vai dizer. Aqui são trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos. Então nós trouxemos esta ideia aqui. Estes benfeitores ao lado da reencarnante, ao lado do espírito que está reencarnando e da mãe que está gestando a ele. Olha como ele nos fala, que nos traçam as necessárias diretrizes. Então estes espíritos vêm em auxílio para vencer aos óbices. Ele está nos dizendo, são difíceis e complexas estas reencarnações. Olha como ele coloca. Por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados. Então veja bem, problemas torturantes.
um arrepio, uma rejeição profunda. E os espíritos que estão no plano material e os espíritos que estão no plano espiritual estão materializados. Consequentemente, é de difícil solução, é de difícil superação este problema. Olha como ele nos fala. E ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis, muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Então nós estamos entendendo que a reencarnação compulsória, a reencarnação de um ser que está sendo trazido por uma necessidade evolutiva, pois ele perdeu o bom senso, perdeu o equilíbrio, perdeu a noção exata do que é melhor, faz com que ele não esteja em condições de superar a dificuldade. Faz com que aquela criatura que vai recepcioná-lo não deseje. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos. Então, muitas vezes, nem é uma reencarnação compulsória. Às vezes é uma reencarnação expiatória. Ele vai reportar-se a uma compulsória também. Então, veja bem, a dificuldade para ser superada pelas vibrações contundentes de ódio e das humilhações punitivas. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas naquilo que almejam, naquilo que suplicam, naquilo que objetivam. São obrigadas a aceitar os roteiros que foram previamente estabelecidos pela espiritualidade. Então a gente não tem noção de quanto mal-estar esta mãe vai passar. São inenarráveis. A gente não tem noção de quão difícil é essa aproximação pelo ambiente que se instaurará no lar, dos espíritos agora que se aproximam em função do nível vibratório da psicosfera ambiente que está em jogo. Mas ele continua a nos relatar isso. Olhe bem, por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Então nós estamos entendendo, é muito difícil uma reencarnação que vem do plano inferior, que vem de uma forma compulsória ou expiatória, ou de uma provação muito grande, mas o espírito não está agora almejando coisas melhores, ele quer a boa vida. Ou seja, ele quer viver numa situação engalanada, ele quer viver segundo os padrões materiais e os pais que irão recepcioná-lo estão ombreando com a animalidade, estão vivendo segundo um ser não apenas materializado, mas um ser instintivo. Nestes quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço. Então veja lá o que ele está nos relatando. O pai, agora, essa criatura não é bem-vinda pela vibração doentia, pelo antagonismo existente, pelos problemas que é de difícil solução. Mas e por que reencarna? Porque eles estão muito materializados, os pais, e vivem como animais. Vivendo como animais, eles nem vão criar embaraços maiores. Por quê? Porque eles respondem a apelos muito materializados, muito inferiores. Mas vamos lá, dando pasto, dando agora possibilidades, a discórdia sem nome. Então, em função deste ser estar agora no lar, deste ser estar sendo gestado, discórdias ocorrem por conta de uma antipatia, de uma rejeição, de um mal-estar, de uma vibração muito pesada. Há antagonismos aparentemente injustificáveis. Por que aconteceu este antagonismo, que até então estavam levando a vida, ainda que materializada, a contento? É a presença de um ser, é a presença de um inimigo, é a presença de uma vibração, é a presença de um pensamento, é a presença de uma realidade muito doentia. Levam a moléstias indefiníveis. A mãe, o pai, a vida familiar passa a ser agora, junto com eles, outros espíritos inferiores que promovem, em função do abaixamento significativo das vibrações, moléstias indefiníveis. Abortos criminosos, a mãe não suporta. Ela está em razão? Não, nunca. Ela irá amenizar o seu problema, trazendo à vida um ser que era
problemático, que era um inimigo, mas na vida material ele fica contido. Na vida material, de alguma forma, ele será agradecido. Na vida material, ele terá possibilidade de ser agora criado em outras bases, com outros referenciais. E os adversários que reencarnam, em obediência ao trabalho redentor programado, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros pais, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Veja bem, o ser está reencarnando, o ser tem uma vibração muito pesada, o ser adentra a partir daí com esquisitices, com desejos, com vontades, com manias, com uma série de problemas existenciais que fazem com que a mãe fique numa situação de fragilidade orgânica, emocional, psíquica, pois junto a ela um ser de condições muito doentias está sendo gestado, quase insuportáveis. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, que se preparem para as exigências da vida. Que eles se preparem. Eles estão sendo trazidos com qual objetivo? De espiarem, de se reerguerem, de acordarem. Mas eles que se preparem. Porque eles até então exigiram isto e aquilo. Agora a vida é que vai ter para com eles muitas exigências, muitas limitações, muitas situações de contenções, pois ocorrerá necessária e legítima imposição do destino criados por eles mesmos. Então o destino que eles mesmos criaram vai se voltar contra eles, cerceando, limitando, criando óbices, criando dificuldades, criando problemas, criando uma série de situações que são desairosas. Então ele está nos mostrando, Gotuso, uma reencarnação que eles têm que vencer todo o meio envolvido, materializado, toda aquela entidade que agora é doentia, toda esta mãe e este pai que tem uma situação de não superação das emoções doentias em que eles vivem. Então nós trouxemos isso para que nós entendamos a diferença de um espírito segismundo da classe média do plano espiritual e estes da classe mais acanhada, com maiores problemas e com maiores dificuldades. Mas vamos adiante. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico, a fim de permutarem impressões. Então, o que eles fizeram? Fizeram com que Adelino e Raquel voltassem para que eles permutassem, conversassem agora do que haviam ocorrido, quais eram as lembranças, porque algumas coisas iriam reacender neles, o bom ânimo, o entendimento, a vontade agora de terem um novo filho, a vontade agora de constituírem uma família maior e assim por diante. Então, eles tiveram esta possibilidade, estavam tendo, e agora com a participação mais plena e mais precisa e intensa de Alexandre, isso se fez referentemente aos fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Então eles agora iriam trocar informações, trocar impressões, reportando-se ao sonho que cada um teve, do que eles lembravam, do que eles agora estavam pleiteando, do que eles estavam agora conjugando, do que eles estavam agora buscando. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. É isto. Os louros são de Jesus, nós somos apenas agentes. Quando fazemos o mal, temos a participação de espíritos inferiores, mas nós somos aqueles que aceitamos. Vai ser debitado na nossa conta corrente o mal que fizemos, mas vai ser creditado também o bem que façamos, mesmo que estejamos secundados por espíritos superiores. E fixando o Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho, não receie coisa alguma. Então eles iriam estar dando todo o suporte, todo o respaldo, estariam fazendo toda a ligação em função deste
desta simpatia, deste vínculo, desta gratidão que Alexandre tinha para com Segismundo, para com Raquel e para com Adelino. Mas olha que interessante que nós vamos mostrar uma coisa que está no livro dos Espíritos. Olha que interessante. Na questão 402. Como julgar da liberdade do espírito durante o sono? Os espíritos respondem pelos sonhos. Então os sonhos, o que são mesmo? Quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades que no estado de vigília. Então a gente amplia as nossas percepções. A gente tem algo que pode estar embotado quando estamos vinculados no mundo material, que pode a partir daí desanuviar-se, passa a ter uma maior lucidez. Lembra-se o espírito do passado e algumas vezes prevê o futuro, pois ele tem, a partir desta saída do corpo, uma possibilidade de viver mais plenamente em espírito. Veja bem, olha o que ele vai dizer. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos. Mas nem sempre lembrai-vos do que vistes, enquanto dormieis. Olha o que ele está nos dizendo. Por que isso ocorre? Por que a gente não se lembra? Ele tem a resposta. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Então, quando a gente olha a vida sob a nuance material, quando a gente olha as coisas sob o prisma pura e simplesmente do mundo, dos sentidos exteriores, a gente está fazendo com que a gente não tenha lucidez. Está fazendo com que a gente bloqueie esta potencialidade. Quando ela for agora desbloqueada, quando nós começarmos a verificar, olhar e perceber a vida sob o viés e sob a percepção real do espírito, o que vai acontecer? Olha o que ele vai continuar dizendo. Dentre em pouco, ele está nos dizendo que era esperado que ocorresse isto, pois nós estamos fazendo com que o corpo fique mais tênue, as nossas percepções possam ser desenvolvidas, primeiro pelo desenvolvimento da inteligência, segundo, dos sentimentos e da moralidade. E aí vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, o sonho dos profetas. Ele vai reportar-se a isso, ao sonho de Jonas, ao sonho de Malaquias, de Isaías, ao sonho dos profetas, que são recordações de almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, nesta segunda vida. Então, isto vai ocorrer, e era predito pelo Cristo. Isso iria ocorrer de forma mais plena. Os velhos sonharão, as pessoas irão agora se reportar às vidas do espírito, fora do corpo, na realidade do sonho, de uma forma muito vivaz, de uma forma muito clara, de uma forma muito cristalina. Então, o que está colocado, que eles estão fora do corpo e vão se lembrar e vão agora conversar e vão agora fazer um compromisso por um novo filho, pois isso é que foi agora idealizado, isso é que foi construído mentalmente, é isso que fez com que aquele espírito fosse trazido. Mas continuemos. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano, explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Então eu vou me reportar a isso, mostrando que a vida é uma harmonia plena. A vida nos dá e nos responde da forma pela qual nós escolhemos fazer as nossas atitudes. A colheita é livre, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, sim. É sobre isso que ele vai nos reportar. Estas circunstâncias reflexas, que nos fala André Luiz no livro Ação e Reação. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus, o local onde ele atingiu Adelino. O local em que ele, agora inferindo a Adelino, feriu a sua consciência, feriu a si mesmo. Olha como nos fala André Luiz, e é interessante, eu trouxe isso para que fique bem claro o que é uma circunstância reflexa. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos no corpo físico. Então, imaginemos este irmão
cometendo um desatino, não necessariamente um suicídio, qualquer falta grave, um homicídio, como Segismundo proporcionou a Adelino, fazendo com que ele agora se sinta muito mal. Este homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz que teve. Então nós sofremos as consequências. Eu sou homicida, eu vou para o vale dos homicidas. Eu sou um suicida, após me recuperar sou levado ao vale dos suicidas. E vou a partir daí expurgando o que temos de pior, segundo os atenuantes e agravantes da sua deserção. Então, segundo o erro que nós tivemos, se nós temos atenuantes, se temos agravantes, para recompor as células do veículo perispirítico. As células foram atingidas, por quê? Não pela nossa ação, pelo nosso pensamento, pela nossa vibração, pelo nosso desejo e intenção. Isso atingiu ao nosso corpo espiritual. E aí nós precisamos recompor as células do corpo perispirítico. E logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal, de um novo corpo carnal, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio, na idade precisa em que abandonou o corpo. Então, este irmão aqui, na idade em que este aqui cometeu o desatino, o deslize, ele agora terá que reparar, fora tudo mais, terá que sentir-se mal. É que as imagens destrutivas que ele arquivou voltam à tona, se desdobrarão como desequilíbrios que ele não sabe de onde provém. É a sua consciência fazendo uma catarse, fazendo um desaguar de um problema. É insuperável? Não é não, mas é dificílimo. O problema vai agora chegar até nós com qual objetivo? Nos testar, nos aferir. Se verdadeiramente agora eu tenho elementos para superar o mal feito que eu havia realizado outrora. A realização nociva que eu havia me comprometido. Então a vida sempre nos dá possibilidades, mas ela nos vai testar, ela nos vai dar situações para que sejamos tentados, para que sejamos agora colocados nesta ou naquela situação de dificuldade para que nós possamos nos aferir. Então a gente precisa entender. Então era isso que iria ocorrer quando ele estivesse na idade madura, ele teria um problema no nervo, nos nervos do coração, do tônus. Então é aonde ele promoveu. Então é a consciência dele desaguando um problema. Então vamos adiante. Entretanto, e neste momento concentrou toda a sua atenção no interessado. E vai dizer, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. É fácil a gente ter uma situação de leviandade, de insensatez, de desespero, de uma ação muito doentia. Por isso a gente precisa se domar. Por isso a gente precisa cuidar de nós mesmos, para a gente evitar esse extremismo, essa situação às vezes muito beligerante, muito contundente, muito prejudicial a nós mesmos. Então, são situações periclitantes, de difícil superação, não são impossíveis. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais. Não obrigam, mas ele vai sentir o peso. O peso vai agora acrescer-se daquela circunstância reflexa, vai acrescer-se de um mal-estar que ele não sabe de onde vem. É a consciência dele trazendo à tona um problema que ele precisa estar muito bem sedimentado sobre valores espirituais. Senão, ele vai claudicar. Quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Então não é insuperável, é de difícil solução. Por quê? Porque a gente é treinado, é testado, é aferido. E a gente agora é como se a nossa segunda natureza viesse à tona para ser vencida, para ser suplantada e um homem novo surja. Olha como ele fala, o aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores,
Se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. Então a gente precisa entender. Sem um entendimento espiritual da vida, a gente repete os mesmos erros. Sem agora uma noção exata que eu preciso me incorporar de valores crísticos, de valores de mansidão, de valores de resignação, de valores de sacrifício, é de difícil suplantação o problema. Por quê? Porque ele se faz e mexe com as nossas entranhas, mexe com o homem velho agora, orgulhoso, vaidoso, egoísta, maledicente, cheio de verdades, cheio de certezas e cheio de problemas. A justiça divina nunca foi exercida sem amor, nunca. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, então a gente precisa ter isso. Fidelidade aos princípios que nós já esposamos, que nós já entendemos. Fidelidade à mansidão, ao equilíbrio, à retidão, a não revidar, a não se ombrear com a violência, a não viver sobre agora o signo de vaidade, de orgulho, de coisas menores. Sem que isso ocorra, a gente não terá condições de superar. Então a gente tem que ser fiel ao quê? Ao Senhor. Quando isso ocorrer, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Se não houver isto, a pessoa remonta aos mesmos erros. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele nos relata que estas criaturas que cometeram homicídios, que foram criminosos, voltam a reincidir, primeiro, porque volta a circunstância reflexa. Segundo, porque ainda ele não superou em si o homem velho. Terceiro, porque ele passa a ter a companhia de espíritos inferiores que são adversários do passado. Se ele não comungar de outros valores, ele será agora alguém que irá, infelizmente, claudicar e cair novamente. Olha como nos fala Emmanuel no livro Leis de Amor. Olha que interessante. Ele nos pergunta, é perguntado a Emmanuel, e os protagonistas de tragédias passionais? É isso que ele foi. Ele foi alguém que fez uma tragédia passional. Voltam à reencarnação em tribulações compatíveis com os débitos que assumiram. Então, eles geraram mal-estar no casal, eles geraram mal-estar na vida de Adelino, ele gerou mal-estar na vida de Raquel. Ele tem que agora entender que ele é alguém que vai fomentar o entendimento, vai buscar com que eles se harmonizem, vai buscar orando e sendo humilde, acalmando as situações de possíveis desentendimentos, que também voltará à tona, porque eles tiveram problemas na relação, por isso alguém entrou no meio. E estes vão ser testados novamente. E ele terá que ser agora aquela argamassa que vai sedimentar o entendimento. E muitas vezes, junto das próprias vítimas, sob o mesmo teto, marcados por idênticos laços consanguíneos. É isto. Eu prejudiquei, eu volto no mesmo laço, na mesma família, sentindo todo o processo educacional, toda a influência vibratória para que eu possa contribuir, fazer diferente, mudar os padrões daquela realidade em que eles estão introjetados e vivendo, tolerando-se mutuamente, até a solução dos enigmas que criaram contra si mesmo. Então, enquanto a gente não retirar estes enigmas, estes mal-estares, estes arrependimentos, estas frustrações que nós fomentamos contra nós, o problema está instaurado. Atentos ao reequilíbrio de que se veem necessitados, ou sofrem a pena do resgate em desastres dolorosos. Então, eu posso sofrer a sensação ou problema, eu posso ter um resgate doloroso, um acidente. Eu estarei, de certa forma, me reequilibrando, mas eu tenho que me reequilibrar com aquele a quem eu prejudiquei. É lei da vida. Ah, mas se ele me perdoou, alguém que tenha mesmo problema e vai criar óbices e dificuldades para mim mesmo. Pois eu estou devendo para a psicosfera, para a minha consciência, a psicosfera planetária, para a minha consciência e para aquelas pessoas e para a atitude que eu tive desairosa perante a vida. Integrando os quadros inquietantes dos acidentes em que se desdobra
o resgate do espírito reencarnado, seja individual ou em provações coletivas. Então a gente não vai arredar pé, não vai superar, a não ser com muita humildade, com muito devotamento, com muita entrega, com muita devoção e com muita capacidade de auxiliarmos as pessoas. Aí adentra o acréscimo de misericórdia, pois nós nos reeducamos, nós nos modificamos, nós temos outros preceitos, nós seguimos outros valores. Se não for desta ordem, é pura e simplesmente uma sequência, uma continuidade do mesmo problema. Olha como continua o livro. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Alexandre com a matéria física. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos, referentemente aos serviços a serem encetados. Então ele iria, junto com estes construtores, junto com a sua intercessão, junto com a sua deliberação, com a sua capacidade de delinear o que seria melhor, ele voltaria neste dia em que ocorreria esta justa posição, ou seja, no momento da fecundação. O momento da fecundação é o momento em que vai ocorrer a ligação deste espírito, de alguma forma, ao corpo material, que vai se formar. Separamo-nos, e eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos, para que Adelino e Segismundo se reconciliassem, antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Não seria normal nós fazermos isto? Primeiro, nós estamos diante de um espírito que já tem créditos. Segundo, um espírito que se arrependeu. Terceiro, um espírito que já tem noção do que é melhor a ele. Terceiro, aqueles que são futuros pais fizeram esta programação. Então, tudo entra em jogo. Mas olha o que ele vai nos apresentar, que é importante, para que a gente entenda a capacidade que temos de interferir na vida material. A capacidade que a nossa mente, a capacidade que a nossa vontade, que as nossas emoções e sentimentos interferem. Olha lá. Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel? Se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime da redenção. Então, ele vai ajudar no processo da redenção. Ele não teria que estar satisfeito, mas nós temos que ter noção que ele tinha um problema que não estava solucionado dentro dele. Ele tinha um problema com Segismundo que se arrastava, que ele imaginou que a houvesse superado, está imaginando que teria sido superado, superaram as primeiras arestas, superaram-se agora as arestas que se manifestavam, agora eles terão problemas no relacionamento interpessoal. Então, ele está dizendo, por que fazer tudo isso? Nós não deveríamos pura e simplesmente imaginar que ele deveria estar satisfeito. Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências, então nós não tínhamos este poder. Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Então Alexandre, com a sua sapiência, com a sua maturidade, entendeu. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro e de organização deste lado da vida. Deste lado da vida, o lado superior, não existe imposição, existe respeito ao livre-arbítrio. Neste lado da vida, eles querem convencer pelo argumento, eles querem persuadir pelo entendimento, eles querem fazer com que a pessoa colabore no processo. E depois de pequena pausa, considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo. E cada mente é como um céu. Então o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo o seguinte, olha bem, cada mente é como se fosse um céu. Cada homem, cada espírito é um mundo próprio. Ele está nos fazendo a seguinte situação: do firmamento descem raios de sol e chuvas,
benéficas à organização planetária. Então, sobre a organização planetária, descem raios de sol e de chuva. Mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos deste mesmo céu, procedem faíscas destruidoras. Assim é a mente humana. Então a mente humana pode promover nesta conjugação com o corpo faíscas destruidoras, que ele vai agora fazer uma maior análise. Ou seja, com o nosso poder mental, com o nosso poder de persuasão sobre as células, sobre o veículo físico, se nós somos capazes, com a psicocinesia, de movimentar os objetos, por que nós não seríamos capazes de organizar a este corpo, a estas células, darmos a elas diretrizes? Nós somos. A mente organiza, a mente comanda o corpo. A gente precisa ter essa noção. E ele vai ser mais claro agora. Dela, da mente, se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, da mente humana. Por isso a importância, nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, de estarmos com euforia, de estarmos com alegria, de estarmos agora com otimismo, de estarmos agora vendo o lado bom da vida. Mesmo tendo ocorrido problemas, são naturais, não superdimensionemos, nem supervalorizemos a eles, fazem parte do processo da volta ao cenário material, faz parte da vida. Nós temos que domar o corpo, domando ao nosso espírito. Nós precisamos entender. Então, as forças que são equilibrantes, que nós vamos induzir ao corpo, são essas. Mas quando perturbada, esta alma, este espírito, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Então a gente arrebenta as células, a gente gera transtorno, mesmo sabendo que o corpo é um isolante contra as vibrações doentias. Nos fala André Luiz, mas mesmo assim a gente faz o quê? A gente tem um alto poder destrutivo. Olha como ele vai continuar a trazer agora uma análise interessante. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Então, dentro do cromossomo, o que tem? Tem a cromatina, que é o conjunto de DNA e de proteínas. Quando ela está descondensada, ela não está feita a uma duplicação. Quando ela se condensa, ela se transforma agora em algo que vai ser duplicado. Então essa substância era intoxicada. Intoxicava mentalmente e não possibilitava agora a manifestação de uma hereditariedade que eles queriam, que eles almejavam. Olhe bem como ele vai falar. Ele poderia atender aos apelos da natureza, ou seja, ao encontro sexual, entregando-se à união sexual, mas não atingiria aos objetivos sagrados da criação. Não atingiria. Por quê? Pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras. Então, esta cromatina estava sendo agora aniquilada pela força mental dele, que não estava aceitando aquela realidade, a aproximação. Olha como ele fala, ao nascerem, olha o que ele vai dizer, quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. A pessoa pode perguntar, mas o caráter não é da pessoa, não é do espírito? Sim, é do espírito. Mas olhe bem, para que ele manifeste isto, ele precisa de um organismo físico. E eles sabem, hoje, a neurociência, e a biologia, e a genética, e a epigenética sabe o seguinte, que é o meio que vai auxiliar. Mas não é só o meio, é o espírito. No entanto, eu preciso do que mesmo? Preciso destes genes, da memória, do autocontrole, do caráter, que tem uma neuroplasticidade para que eu manifeste o meu caráter. Olha que interessante. Então, quando não intoxicava por completo, intoxicava os genes do caráter. E ele não poderia mostrar o caráter que ele estava hoje vivendo.
Por que o caráter? Porque ele não acreditava no caráter dele, do Segismundo do passado. Então a lei é equânime. Ele não acreditava em Segismundo. Quando ele não intoxicava plenamente a substância da cromatina da hereditariedade, ele agia nestes genes que não facultariam a ele a manifestação de um ser cordato, pacífico, equilibrado, porque ele achava que ele era um ser violento, rancoroso, invejoso, com problemas do passado, ciumento. Então nós estamos vendo que se nós não temos um instrumento físico, eu não posso mostrar quem eu realmente eu sou. Então imaginemos que alguém que venha com seja um gênio da música e não tem agora os ouvidos absolutos, não tem agora o dedo adequado para dedilhar do piano, dos instrumentos, ele não veio com a condição de aquilo se manifestar. Então, ele não é aquilo, ele tem a genialidade, mas ele precisa do órgão, ele precisa do instrumento, ele precisa dos genes adequados para que isso se faça. Então, que isso fique bem claro. Quando alguém quiser colocar que ele falou sobre isso, não falou, não. Não está. Vamos ouvir perguntas. Por essa força, né, destruidora, supostamente essa força mental vem da onde? Ela é inconsciente do espírito, porque, por exemplo, nós que somos espíritos medianos para baixo, temos dificuldade de pôr em prática pequenos planos como estudar, fazer dieta, coisas pequenas. Como nós temos um poder tão grande de destruir o corpo? Primeiro, porque nós temos o poder, primeiro, mental, em relação às coisas da matéria. Primeira coisa, em relação às coisas da matéria que são nocivas e problemáticas, nós temos uma sapiência, um conhecimento gigantesco feito, vivido ao longo dos milênios. Então a gente tem uma destreza. Alguém que no mundo material é um ser que tem capacidade de enganar pessoas, de criar uma série de desavenças, uma série de transtornos, e chegando no plano espiritual denota a sua falta de conhecimentos e a sua falta de movimentação, de destreza, pois em termos espirituais ele pouco tem, mas em termos materiais ele tem um conhecimento pleno e se faz de forma inconsciente esta situação de comando. Isso é de forma inconsciente. Nos fala o livro dos Espíritos e nos responde André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, o seguinte: e naquelas criaturas que têm problemas mentais, isso se faz automático. Se faz automático, é o espírito se sobrepondo mesmo com as manifestações de limitações que o corpo irá promover a ele. Mas o espírito é inteligente. É que ele usou mal. Usou mal. E a partir daí ele usa para destruir, para prejudicar. É nesse contexto. Por exemplo, quem ama a vida material, ele ama porque ele quer saborear. Ele está se prejudicando. Ele está fazendo uma incongruência contra ele mesmo. Ao invés dele respeitar, e às vezes ele quer respeitar para a vaidade, ele acha que ele está tendo uma comida, um hábito, e ele está gerando dentro dele uma série de situações doentias da mesma forma. Então existem enganos e mais enganos. Olha como nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Olha que interessante. Com alicerces na hereditariedade, o espírito toma a forma física e se desvencilha dela, ou seja, reencarna e desencarna, para elevar-se cultural e moralmente. Então a gente volta para que nós possamos nos elevar, tanto cultural como moralmente, e darmos um passo adiante. Quando não seja para refazer tarefas que deixou viciadas ou esquecidas. Então, ou a gente volta para recapitular na forma de uma expiação, eu não me aproveitei, ou na forma de uma prova para que eu cresça. Eu vá sendo testado e vá angariando novos valores e vá dando um passo adiante. Porquanto hereditariedade e afinidade, no plano físico e extrafísico, são leis inelutáveis. Então é importante que a gente faça essa reflexão. No plano físico, muito bem, e no plano extrafísico. Como é que nós temos agora a hereditariedade? Então, é uma pergunta que nós temos que compreender. Mais adiante nós teremos essa resposta. Qual é a resposta? Nascem espíritos no plano espiritual.
Então elas são leis inelutáveis, são leis que nós não temos como fugir. Então nascem espírito no plano espiritual, sim. De onde? De planos paralelos ao plano espiritual. É de óbvio. Então existe uma lei natural da vida, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas isso ele está denotando isso. Mas o que é importante aqui? Onde a alma se diferencia para a esfera superior. É lá que nós nos qualificamos, aprendendo com esforço a reger-se pelo bem invariável. Então eu vou aprendendo, eu vou crescendo, eu vou me encorpando de novos valores, eu vou buscando novas proposições, eu vou me afinizando com novos princípios, com novas buscas, dando-lhe equilíbrio, então vai dando equilíbrio. Também lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais do próprio ambiente. Então, eu vou vencendo o meio em que eu volto. Eu sou a mais do que o meio em que eu volto. Isso é exceção. O normal é nós voltarmos num meio similar, semelhante ao nosso. Mas existem espíritos que estão acima ou à frente do meio para onde eles retornarão. Chegada a esta iminência, a criatura submete-se sim à lei da hereditariedade, com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais, até ponto não distante do limite justo. Ou seja, nós podemos mudar, mas tem um limite dentro daquilo que nós já temos capacidades. Chega um espírito de uma grande evolução, ele já é quase que ilimitada a possibilidade dele mudar isto e aquilo, segundo o merecimento de que dispõe. Então, o merecimento, o padrão evolutivo é que determina o limite. Tendo concurso para isso, dos espíritos que eu coloquei benfeitores e que ele coloca, espíritos do progresso espiritual de todos nós, na mitose do ovo para o novo corpo. Então eles participam na mitose, na formulação do novo corpo e na permuta precisa de agentes magnéticos ordinários e extraordinários. É onde entram os fatores epigenéticos. Então eles podem alterar quando o ser passa a ter uma certa evolução. Então eu vou sendo aquinhoado de valores, eu vou respondendo por novas proposições, eu vou buscando novos princípios e vai sendo me dado possibilidades maiores perante a vida. Então é sobre isso que nós temos que entender. Tudo é graduado, tudo é visto, tudo é percebido. Olha bem como continua André Luiz. Ora, no caso de Segismundo unido a ele, em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Então Adelino seria alguém que iria participar, colaborar, seria alguém que estaria ganhando os créditos espirituais, vencendo uma resistência, ainda que a programação tenha sido delineada, eles sabem da dificuldade em chegando no mundo material. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Então, para que ele participe, para que ele colabore, para que o Segismundo seja esperado, seja desejado, venha recebendo todas as boas-vindas da família. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Somente o amor. Não existe outra coisa que possa fazer com que a gente supere as resistências, os óbices e as dificuldades. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante, então, o que Adelino vai emitir agora para o espermatozoide, que vai inocular o óvulo? Ele vai emitir forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Então ele vai colaborar, ele vai ser alguém que vai ganhar créditos, ele vai ser alguém que vai utilizar o seu poder criativo, fazendo primeiro fecundação psíquica, depois a fecundação física, que é importante que a gente compreenda. Existe toda uma participação da espiritualidade. Existe todo um entendimento de que eles querem que nós nos conscientizemos, que nós colaboremos. Olha como ele... Vamos ouvir perguntas. Sobre a questão de Adelino destruir a cromatina, a questão nossa das emoções, dos sentimentos não, das emoções mal trabalhadas,
é parecida com a questão dessa do Adelino, ou seja, que nós vamos destruindo a nós mesmos, e questão do câncer, a questão das doenças mesmo, é nesse sentido. Sim, é porque na verdade essa é a origem das nossas doenças. A pessoa acha que são outras. Tem coisas que já estão tão instauradas em nós em função de emoções doentias vividas no ontem, que elas desabrocham a nível de doença, a nível material. Mas se na vida atual eu começar agora a desenvolver sentimentos, coibindo as emoções, disciplinando-as, a doença tem um arrefecimento, uma diminuição, pois está tendo um aproveitamento. Qual a finalidade da vida? Nos educar. A vida não quer nos punir, a vida quer nos auxiliar. Então é neste objetivo. Agora, todas as vezes em que nós estivermos envolvidos com emoções doentias, nós estamos criando mais problemas a nós mesmos. Estamos gerando novos transtornos. Então que a gente entenda, é aí a causa. Por isso é importante olharmos a mágoa, o ressentimento, olharmos em nós situações mal resolvidas que geram ódios, que geram emoções que nos prejudicam. E aí nós estamos causando uma doença que irá se manifestar mais ou menos dia. Então nós vamos finalizar por aqui, voltando na sequência, na próxima reunião. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, o amparo que nos proporcionaram, e em teu nome, Senhor, gratos e confiantes, finalizamos mais um estudo dando graças a Deus. E que assim seja. Lembrando que na próxima, 2 semanas depois, a próxima vai ser a última do Missionários. Na outra, em outubro, na segunda semana de outubro, começaremos no Boa Nova.